E aí, amigos, boa tarde, tudo bom? Sou eu aqui de novo, Daniel Badia, quinta semana da nossa discussão de casos, né, que eu estou fazendo lá com vocês no Instagram. E nessa semana, o caso mais votado foi aquele que falava sobre um nevo melanocítico intradérmico. Então, vou passar aqui para vocês algumas instruções sobre. Lembrando que é um tema extremamente enorme, eu coloquei diagnósticos diferenciais também super grandes. Então, o objetivo da nossa aula é ser bem conciso, bem direto. Então, só para lembrar que nevo, quando a gente fala nevo, na verdade a gente está pensando que são amartomas, e nesse caso são os amartomas, né, relacionados aos melanócitos. Então, os melanócitos são, né, produzidos na epiderme, normalmente de um melanócito dendrítico a cada 10 queratinócitos na camada basal. E daí eles podem se juntar e formar os ninhos. Então, esses agrupados de células coesas podem ser formados ninhos e cordões de melanócitos. E a gente normalmente classifica em algumas alturas, quer dizer, quando eu tenho esses ninhos apenas na epiderme, eu chamo de nevo melanocítico juncional. Quando esses ninhos estão na epiderme e na derme, nós chamamos de nevo melanocítico composto. E quando esses ninhos estão apenas na derme, nós chamamos de nevo melanocítico intradérmico. Lembrando que os nevomelanocíticos, quanto mais antigos, mais eles podem circundar, vamos dizer assim, os anexos, né? Folículo piloso, glândula sebácea, e aí daí a gente pode sugerir que eles têm uma característica de congênito. Então, quanto mais profundo, mais sugere-se a sua longevidade, vamos dizer assim. Como eu falei, é uma aula direta, então não vou abordar exatamente cada subtipo, mas o nevo de Mischner, aquele na face da vovó ou da bruxa, como a gente brinca, né? Nevo de Una, nevo halo, nevo azul, nevo de Myerson, nevo de Clark. Então, assim, é uma enormidade de nevos melanocíticos, a gente tem até aula aí no YouTube que fala só sobre as lesões melanocíticas, ok? E aí aqui eu vou mostrar o exemplo de um nevo composto, onde a gente tem, lembrando, né, os diagnósticos, principalmente as pessoas me perguntam muito nas aulas, mas professor, como é que eu vou dar um diagnóstico em relação em nevo, melanoma? É imunohistoquímico, não é imunohistoquímica? A gente tem que lembrar também que existe a morfologia e o critério citoarquitetural. Então, quando eu olho essa lesão aqui, eu sinto que ele é uma lesão simétrica e bem circunscrita, porque a gente vê facilmente onde começa a lesão, onde acaba a lesão. Então, ela tem circunscrição. E ela é simétrica, porque se eu traçar aqui uma linha no meio da lesão, ela me parece muito parecida, né? Entre cada metade. Então, simétrica é bem circunscrita, pesa para que eu dê um diagnóstico de uma doença benigna. Então, a gente vai aproximando, a gente vê uma projeção epitelial, lembrando cones do tipo lentigo, e alguma base dos cones eu vejo aqui agrupados de melanócitos, que são os ninhos na junção. E aqui a gente vê um padrão mais cordonal de melanócitos. Normalmente eles ficam até sem pigmento, né, pelo HE, não fica tão pigmentado, né, a melanina não sobressai muito. Então aqui super regularzinho esses ninhos de melanócitos. Um detalhe, então, do cone epitelial, a formação de ninhos de melanócitos na base dos cones, e aqui ninhos de melanócitos já na derme superior. Então, com esse caso, eu mostro um exemplo de um nevo composto, nevo melanocítico composto. Aqui, né, célula com pigmento, os ninhos de melanócitos, também mostrando um pouco de alguns queratinócitos, a maioria aqui de ninhos de melanócitos, todos pequenos, bem maturados, todos muito monomórficos. Então, a gente está de frente, né, um caso realmente de um nevo melanocítico composto, né, junção e derme. No nosso caso, quando a gente falou da diagnóstico diferencial nas questões, a gente pensou na sarcoidose, né, eu coloquei o exemplo, aqui o nevo, né, com as suas células bem organizadas, e sarcoidose é basicamente uma reação granulomatosa, né, que você tem pouco infiltrado inflamatório, então são granulomas arredondados com escasso infiltrado inflamatório, que a gente já pode classificá-lo como granuloma nu, né, orla linfocitária quase que ausente na maioria das vezes. É um granuloma normalmente sem necrose caseosa. Já a esquiostose, que era uma das questões, claro, também é um mundo de diagnósticos, existem vários subtipos de esquiostose, mas a gente basicamente vai ver uma reação, né, dérmica, às vezes com borramento da epiderme, de estiócitos, às vezes se agrupam com pequenas áreas granulomatosas, mas basicamente são mais individuais e costumam ter células inflamatórias de permeio, como linfócito e eosinófilo. Imunohistoquímica também pode ajudar. E linfomas, obviamente, né? Então, a neoplasia dos linfócitos, no caso, na questão, eu botei linfoma B. Então, se você olhar rápido, talvez confundisse por estar essa coisa meio que dentro das fibras de colágeno, né? Mas, basicamente, são células monomórficas, azuladas e também com muita atipia. Então, claro que a imunistoquímica pode nos ajudar, né? Você pedindo uma imunomarcação por CD20, por exemplo.
Então, a imagem aqui à esquerda, do névoa bem organizado. Linfomas, em geral, do tipo B, não costumam acometer a epiderme, essa é uma dica também. Então, né, fizemos a questão 5. Névoa melanocytico, no caso, era um névoa intradérmico. Eu acho que aqui abordamos, então, os principais conceitos dessa questão dessa semana, 13 de fevereiro. Então, vamos juntos aí, mais uma semana de estudos. Um grande abraço, até mais.